Vamos ouvir o que é que esse Deus maravilhoso tem a falar conosco nesta manhã de domingo. Vamos abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. E o tema da mensagem desta manhã é a Igreja de Deus. Todos acharam? Atos capítulo 20, versículo 28. Então vou ler o texto sagrado, tá? O apóstolo, usado pelo Espírito Santo, diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Vamos orar para que o Espírito Santo nos dê entendimento sobre isso. Oremos. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai. E agora é aquele momento, Senhor, que nós nos assentamos à mesa e podemos receber o maná celestial, o maná dos céus, o pão que alimenta o espírito, que é a tua palavra pregada com verdade, a tua palavra sem misturas, sem doutrinas de homens, sem misticismo, sem paganismo, sem tradições mentirosas, mas a tua palavra pura. Ela é o pão da vida, o pão do Espírito. É ela que nos fortalece para enfrentar as grandes lutas do dia a dia da vida, porque a vida é cheia de lutas. Enquanto nós vivemos nesse mundo, nesse corpo de carne, nós vamos enfrentar muitas aflições. O Senhor disse: no mundo tereis aflições, mas não temas, porque eu venci o mundo. E a tua palavra que nos fortalece para enfrentar todas as aflições da vida. Jesus querido, Jesus amado, já louvamos o teu nome, já te adoramos, já te bendizemos, já nos regozijamos no início desse nosso culto, e agora queremos ouvir a tua voz, queremos que o Senhor fale conosco, queremos que o Senhor nos faça crescer um pouco mais na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Queremos que o teu Espírito nos capacite a que nós possamos manejar bem a tua palavra, a que nós sejamos dispenseiros dos mistérios de Deus, para que possamos viver como sal da terra e como luz do mundo, e para que o teu nome seja glorificado através de nossas vidas. Usa-me como teu pastor, como teu servo. Dá-me a inspiração, a capacidade, para que eu possa explanar a tua palavra nessa manhã, porque a minha suficiência ela vem de ti, e que tudo que for proclamado desse altar, que seja, meu Deus, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Eu te peço isso em nome de Jesus, e que todos que creem digam amém, amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, nunca se falou tanto em igrejas como nos dias em que nós temos vivido. Se fala muito de igreja, igreja ali, igreja acolá, abriu-se uma igreja não sei aonde, tal denominação tem mais de 2.000 igrejas, a outra tem 3.000, a outra tem 5.000, a outra está abrindo mais igrejas. Mas como nós vivemos num tempo de imprecisões doutrinárias,
A grande maioria das pessoas não sabe realmente o que significa igreja. Se fala de igreja, eu vou à igreja, eu vou à igreja, a igreja, mas não se sabe o que é a igreja. Será que a igreja de Deus é um prédio como esse aqui, construído com tijolo, com cimento, com areia, com ferro? Será que é isso? Não, claro, evidente que não. Quando a Bíblia fala de igreja, a Bíblia está falando de um edifício construído com pedras vivas. É isso que a Bíblia chama de igreja. Deixa eu mostrar para você rapidamente. Vamos lá na primeira epístola de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Olha o que ele diz aqui. Também vós mesmo, está falando conosco, está falando comigo, está falando com você. Como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então ele está dizendo que nós somos as pedras que vivem desse edifício espiritual que é a morada de Deus. Então essas pedras vivas que Pedro se refere aqui são pessoas que Deus predestinou para a salvação. O pecado de Adão as matou, mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, lhes concedeu vida outra vez, e elas passaram a fazer parte da igreja de Deus. Elas são membros do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Pedras que vivem. Diga para o teu irmão: tu és uma pedra viva, meu irmão, do edifício de Deus. Agora, abra em Efésios capítulo 2, versículo 19 em diante. Agora encontramos o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, o nosso apóstolo, dizendo: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então veja, irmãos, a palavra grega que foi traduzida para o nosso idioma como igreja, essa palavra no grego significa literalmente aqueles que foram chamados para fora. Ou seja, essa palavra se refere a um grupo de pessoas que Deus chamou para fora. Para fora de onde? Do pecado. Ele chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso que o apóstolo Paulo, quando estava falando com os presbíteros da igreja em Éfeso, e foi o versículo que eu li na abertura, ele disse: a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então é fácil a gente perceber que Jesus não morreu numa cruz, Jesus não derramou o seu sangue para comprar terreno, para comprar prédio. Não foi isso. Ele não morreu numa cruz, ele não derramou o seu sangue para estabelecer instituições humanas, né? Igrejas criadas por homens. Não. Jesus morreu para, através do seu sangue, comprar as almas dos filhos de Deus, que por causa do pecado de Adão, quando nascem nesse mundo, elas já nascem mortas em delitos e pecados. Então não foi para comprar prédio, não foi para comprar uma instituição humana, foi para comprar as almas dos filhos de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, vamos ler o 20 também. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Olha o que o apóstolo fala com a igreja.
Ele faz uma pergunta: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Quer dizer que nós somos o quê? O nosso corpo é o quê? O santuário do Espírito Santo. Deus não habita num prédio. Deus habita no santuário dele, o teu corpo. E ele diz: e que não sois de vós mesmo. Por que nós não somos de nós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Se você voltar um pouco atrás em Romanos, outra vez, capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Ele diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, alguém pode perguntar assim para mim: pastor Carlos Magno, então qual é a igreja de Deus? Qual é a igreja verdadeira de Deus nessa terra? Você sabe que é muito comum no meio evangélico se dizer que todas as igrejas são de Deus, que de uma maneira ou de outra, todas elas acabam conduzindo o homem para Deus, o homem para se reconciliar com Deus. É comum no meio espiritual evangélico dizer que todas as denominações, todas as igrejas são verdadeiras, que cada uma delas é usada por Deus de uma maneira diferente, que Deus usa um de uma forma, usa outra de outra, usa um fazendo jejum, usa o outro fazendo corrente, usa o outro fazendo culto para quebrar maldições, usa o outro colocando enxofre nas orelhas do povo. É comum se ouvir isso, muito comum. Só que isso não é verdade. A verdade é essa que está aqui na Bíblia, que diz de uma forma muito clara que Deus tem uma igreja nesta terra. Em nenhum lugar aqui das Escrituras está escrito que todas as igrejas são de Deus, que todas elas conduzem o homem a Deus. Não está. Pelo contrário, você sabe o que está escrito? Deixa eu mostrar para você. Vamos lá no livro de Provérbios. Provérbios 14. Capítulo 14 de Provérbios. Versículo 12. Olha o que está escrito aqui: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Ou seja, ele está dizendo: há caminhos que ao homem parece levar a Deus, mas o fim desses caminhos conduz à morte. Então a verdade bíblica é que só existe nessa terra a igreja de Deus e a igreja que não é de Deus. Essa é a verdade da Bíblia. Olha, irmãos, desde o início da Bíblia, que Deus definiu que há nesse mundo os filhos de Deus e os filhos do diabo. Está aqui. A Bíblia diz, numa linguagem clara, objetiva, contundente, que há nesse mundo as ovelhas e os cabritos. A Bíblia não diz: não, há nesse mundo ovelhas, cabrito, elefantes, hipopótamo, dinossauro. Não diz isso aqui na Bíblia. Ela diz que há somente ovelhas e cabrito. Jesus disse: há o trigo e o joio. Ele não disse ao trigo, ao joio, a cevada, a milho, a centeio. Não, ele disse: há somente o trigo e o joio. Apocalipse, lá mostra que existe a mulher vestida de branco, que simboliza a igreja de Deus, e a mulher vestida de vermelho, o dragão, simbolizando a igreja que não é de Deus. Lá no início da Bíblia, no livro de Gênesis, deixa eu mostrar para você. Quando aconteceu aquele episódio do Jardim do Éden, Deus já fazia referência à igreja. Ele já fazia referência à igreja naquela oportunidade. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 15.
Está lá uma reuniãozinha, tem lá a tal da serpente, que era o diabo, Adão, Eva e o próprio Deus. E Deus se dirige ao diabo e diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja, Deus não estava dizendo aqui: olha, eu vou pôr inimizade entre você e Eva. Não é isso. Mulher na Bíblia simboliza a igreja. Eu vou colocar inimizade entre você e a igreja. Desde o Éden, que Deus já fazia referência à igreja. No capítulo 12 de Apocalipse, nós vamos ver João descrevendo profeticamente a igreja. Apocalipse capítulo 12. Encontraram? Versículo 1. Vou ler, tá? Ele diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Olha, isso aqui, profeticamente, está falando da igreja de Deus. Então, desde que a igreja de Deus foi estabelecida nesse mundo, a igreja passou a ser perseguida. A igreja se escondia nos desertos, nos altos dos montes, nas cavernas, nos antros da terra. A igreja sempre foi estupidamente perseguida. E aí eu faço uma pergunta para você nessa manhã: qual foi o mal que a igreja de Deus praticou para ser tão perseguida com uma ferocidade tão grande desde o seu nascedouro? Desde que a igreja era bebezinha, qual foi o mal que a igreja praticou? O mal que a igreja praticou para aqueles que sempre a perseguiram foi um só: foi obedecer a palavra de Deus. Esse foi o mal que a igreja praticou. Os perseguidores da igreja não toleravam essa obediência obstinada que a igreja sempre teve à palavra de Deus. E aí eu já quero que você comece a perceber que a verdadeira igreja de Deus, ela fundamenta seus ensinamentos única e exclusivamente em quê? Isso, na palavra de Deus. Grave isso. A verdadeira igreja de Deus, ela fundamenta todos os seus ensinamentos única e exclusivamente na palavra de Deus. Quando você vê uma igreja se dizendo de Deus, um povo se dizendo igreja de Deus, e fundamentando a sua vida em outros ensinamentos que não sejam únicos e exclusivamente a palavra de Deus, não é igreja de Deus. Não tem nada a ver com Deus. A verdadeira igreja, ela fundamenta-se na palavra de Deus. Você sabe que na Idade Média, quando essa igreja de Deus decidiu não obedecer os ensinamentos vindos dos homens, os ensinamentos vindos da Santa Madre Igreja Católica, olha, essa igreja de Deus, ela foi perseguida, ela foi declarada como sendo herege, ela foi queimada na fogueira da Inquisição. Por quê? Porque ela se recusava terminantemente a não obedecer nenhum ensinamento vindo dos homens. Ela disse: não, nós só obedecemos os ensinamentos vindos de Deus. A Bíblia é a nossa única e exclusiva regra de fé. Então, quando encontrava alguém que era igreja de Deus, se dizia assim: você vai obedecer ao Papa ou você vai ficar com a Bíblia? Aí se a pessoa dissesse: não, eu fico com a Bíblia, arma a fogueira, queima vivo. E a pessoa era queimada viva. Meu irmão, minha irmã amada, nenhuma denominação nesse mundo tem o poder de determinar o que vai acontecer à vida das pessoas. Não tem. Nenhuma denominação tem o poder ou para alterar, ou para acrescentar, ou para diminuir aquilo que diz a palavra de Deus. Não pode de repente se reunirem pessoas e começarem a criar mandamentos e acrescentarem a palavra. Qual é a denominação que tem este poder? Ninguém
ninguém tem essa autoridade, ninguém tem esse poder, nem de subtrair, nem de acrescentar uma vírgula que seja a verdade da palavra de Deus. Então, a igreja verdadeira, ela tem os seus pés edificados unicamente na palavra de Deus. Ela não tem os seus pés edificados nas doutrinas dos homens. Ela não tem os seus pés edificados nas tradições religiosas. A verdadeira igreja não tem os seus pés edificados em ensino de demônios. Não tem os seus pés edificados no que a denominação A diz, no que a denominação B diz. Não tem os seus pés edificados no que o pastor diz, no que o concílio diz. Mas tem os seus pés edificados única e exclusivamente no que diz a palavra de Deus. Diga graças a Deus. Olha, eu sou o pastor que Deus constituiu sobre a tua vida. Foi Deus que constituiu eu como pastor da tua alma. Mas eu quero dizer para você, e eu tenho a coragem de dizer, a humildade de dizer, que você não acredite em nada, absolutamente nada do que eu falo aqui, se eu não provar para você que aquilo que eu estou falando, que aquilo que eu estou ensinando está absolutamente de acordo com o que está escrito na Bíblia. Mas não acredite mesmo, só se eu provar. Olha, está aqui na Bíblia, separando aquilo que era para da velha aliança daquilo que é para a nova aliança. Versículo 17. Versículo 17 diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então você está vendo como o texto é claro? Olha, se você quer saber onde está a verdadeira igreja de Deus, procure a igreja que crê em Jesus, que obedece a Jesus, que se submete ao senhorio de Jesus, que prega o evangelho de Jesus, que obedece os mandamentos de Deus. E quando eu digo que prega o evangelho de Jesus, não é aquela que prega Mateus, Marcos, Lucas e João, não é aquela que fica enchendo linguiça, contando somente dos milagres de Jesus, que Jesus curou o cego, que Jesus curou o leproso, que Jesus multiplicou os pães e os peixes, que Jesus andou por cima das águas. Não. Quando eu digo que pregue o evangelho de Jesus, eu estou me referindo ao único evangelho que existe para a igreja, o evangelho da graça de Deus, que o Cristo ressuscitado revelou a Pedro. Não, revelou a Paulo. Povo que tem conhecimento é outra coisa, né? Se o pastor der uma rata, falar uma bobagem, mas não é isso não, não cremos nisso não. Por isso que eu falei de propósito a Pedro, para mostrar como é que a igreja reage àquilo que não está escrito na palavra de Deus. Então, quando me refiro ao evangelho de Jesus Cristo, eu estou me referindo à igreja que prega o evangelho da graça de Deus. Olha, isso é muito importante. Somente a igreja de Deus prega o evangelho da graça de Deus. Somente a igreja de Deus obedece ao evangelho, crê no evangelho. A falsa igreja não quer absolutamente nada com o evangelho. Não quer nada, absolutamente nada. Ela odeia o evangelho, ela detesta o evangelho, ela quer distância do evangelho. Eu não estou dizendo, e Deus que me livre tem essa pretensão, de dizer que a Cristo é vida, é a única igreja de Deus. Não, até porque a igreja de Deus não é uma denominação, não é uma instituição. A igreja de Deus são pessoas. Você é a igreja de Deus, o irmão aí do lado é a igreja de Deus.
Então, se a pessoa crê no Evangelho da Graça, obedece ao Evangelho da Graça, ela é a igreja verdadeira de Jesus Cristo. Diga graças a Deus. Eu vou te mostrar uma coisa que está lá no livro do profeta Isaías, que talvez você nunca tenha visto na tua Bíblia. Abra lá, Isaías, capítulo 41. Capítulo 41 não, capítulo 4, versículo 1. Isaías, capítulo 4, versículo 1. Preste atenção. Encontraram todos? Posso ir em frente? Espero, meu irmão. Achou? Posso ir? Ok, então lá vai. Olha o que diz aqui. 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem dizendo: nós mesmas do nosso próprio pão nos sustentaremos, e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbio. Você lembra que eu disse ainda há pouco, no início dessa mensagem, que a mulher na Bíblia, ela significa o quê? Igreja. Homem, simbolicamente, significa Jesus. Então aqui o profeta Isaías está dizendo que a falsa igreja, ela lança a mão de Jesus e diz: nós vamos comer o nosso próprio pão. Aqui. Agora eu pergunto, o que é esse pão aqui que elas rejeitam? Não queremos o teu pão, nós vamos comer o nosso próprio pão. O que é isso aqui, hein? Você vai entender agora. Segura um pouco aí. Abra em Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então esse pão é o pão espiritual, é a palavra de Deus revelada, é a verdade sagrada, é o evangelho da graça de Deus. Então olha que coisa interessante. As falsas igrejas, elas se dirigem ao Senhor Jesus Cristo e dizem: Jesus, nós vamos comer o nosso próprio pão, nós não queremos o teu pão. Guarda a tua Bíblia, guarda esse teu evangelho que você revelou a Paulo, porque nós não queremos esse evangelho, não nos interessamos por esse evangelho, não queremos nada com ele. Guarda a tua verdade, a única coisa que nós queremos é o teu nome. Nós queremos ser chamadas de igrejas cristãs, nós queremos ser reconhecidas como igreja de Deus, mas não queremos o teu pão, não queremos o teu evangelho, não queremos a tua verdade. Isso aqui é muito assustador, porque a maioria das que se diz igreja de Deus nesse mundo, elas não querem o evangelho da graça de Deus. Você proclama o evangelho da graça, eles sentem asco. A pastorzada aí fora diz: não, Jesus, fica com esse teu evangelho, fica com esse pão, nós vamos comer o nosso próprio pão. Então elas obedecem a qualquer coisa, elas creem em qualquer coisa, em doutrinas de homens, ensino de demônio. O cara inventa uma história que a mulher não pode usar calça comprida, que não pode cortar o cabelo, que não pode usar uma joia. Olha, a turma obedece cegamente. O outro vem de lá e inventa que tem que comer enxofre, que tem que fazer corrente, e a turma crê e obedece. É isso aqui que está escrito. Creem em qualquer coisa, menos na verdade do evangelho da graça de Deus. Perverte o evangelho, ensinam heresias destruidoras, induzem as pessoas a colocarem a sua fé em objeto, em coisa. E o que é pior, tudo isso eles fazem em nome de Jesus Cristo.
Só queremos o teu nome. Está aqui, ó. É por isso, irmãos, que cada igreja prega uma perversão doutrinária. E é por isso que existem tantas denominações nesse mundo. Porque o negócio funciona assim. A pessoa pega, abre a Bíblia. Deixa eu abrir a Bíblia aqui. Efésios capítulo 1, versículo 5. Ela abre. Aí ela lê: e em amor nos predestinou para Ele. Elas, puxa, Deus nos predestinou para Ele mesmo. Aí ela, deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir agora em Romanos capítulo 8, versículo 30. Aí o cara lê lá: e aos que predestinou, a esses também chamou. Não tem como negar, não tem mesmo, que há um povo nessa terra que Deus predestinou para a salvação. Não tem como negar que Deus só chama aqueles que Ele predestinou. Mas aí o sujeito fecha a Bíblia e diz: eu sei que predestinação está escrito, mas eu acho predestinação uma coisa muito forte. Eu acho que livre-arbítrio fica mais bonito, dá poder ao homem. A turma gosta de poder, a turma gosta de se sentir poderosa, a turma gosta de ter nas mãos o poder da decisão, de mandar em Deus. Aí surge a igreja do livre-arbítrio. Vem o outro de lá, aí abre a Bíblia, João capítulo 12, versículo 31, aí lê lá Jesus dizendo: chegou o momento de ser julgado esse mundo, e agora 2000 anos atrás na cruz, o seu príncipe será expulso. Aí ele vê que o diabo foi expulso. Ele abre em Judas versículo 6, e há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado em algemas eternas para o juízo do grande dia. Aí o cara diz: é verdade, está aqui na Bíblia, Jesus derrotou o diabo, Jesus colocou os demônios em algemas eternas. Mas eu acho que sem o diabo e sem os demônios vai ficar uma coisa muito sem graça, vai ficar uma coisa muito parada. Então eu acho que para nós o diabo está solto, os demônios estão agindo. Se a pessoa tiver um problema na vida, é um demônio que está colocando aquele problema. E tem mais, ela vai ter que se libertar numa corrente de 12 semanas. Aí surge a igreja das correntes, a igreja onde o diabo reina, onde o diabo é a estrela principal do espetáculo. Se tirar o diabo, fecha as portas. É assim. Vem outro, aí abre a Bíblia em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Aí ele lê: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Aí ele diz: é verdade, está escrito aqui, Jesus nos libertou da maldição da lei. Não tenho como negar, está na Bíblia. Bom, mas eu acho melhor dizer para a turma que há maldições hereditárias. E quando a pessoa está enfrentando um problema, isso aí é consequência de uma maldição que veio do tataravô dela. E aí ela tem que fazer um culto para quebrar aquelas maldições. Aí surge a igreja que faz cultos para quebrar maldições hereditárias. Você está percebendo? Então veja, já tem a igreja do livre-arbítrio, já tem a igreja das correntes, já tem a igreja da quebra das maldições. Mas aí surge um outro e diz: não tem como negar, porque está escrito que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Está aqui, não há outro mediador. Mas ele diz assim: mas a Santa Madre Igreja diz que não é bem assim. O Papa determinou que há uma medianeira entre Deus e os homens, Maria. Você está percebendo como é que a coisa funciona? Aí já surge a igreja onde Jesus não é mais o mediador, Maria é que faz esse papel.
O grande problema, o grande drama, é que nenhuma delas, irmãos, tem autoridade de Deus para fazer isso. A única autoridade que existe é a autoridade da palavra de Deus. Não é a Igreja Católica, não é a Igreja Cristo é Vida, não é a Igreja Assembleia de Deus, não é a Igreja Presbiteriana, não é a Seita Universal. Nenhuma igreja tem poder nem para tirar, nem para acrescentar absolutamente nada à palavra de Deus. Nenhuma. Jesus, chega aqui. Não queremos o teu pão. Nós vamos nos alimentar do nosso próprio pão. Agora uma coisa a gente quer, o teu nome. Tira o opróbrio de cima da gente. Nós queremos ser reconhecidas como igreja de Deus. Queremos ser reconhecidas como a igreja de Jesus. Então só queremos o teu nome, o teu evangelho. Jogue na lata do lixo, que ele não serve para nada para a gente. Olha, irmãos, se esses profanos não fizessem isso, não haveria tantas aberrações sendo praticadas aí fora, e tudo em nome de Jesus Cristo. As maiores barbaridades eles fazem em nome de Jesus. O cara diz assim: eu vou distribuir o sal ungido. Aí ele termina dizendo o quê? Em nome de Jesus. Eu vou fazer um culto para quebrar as tuas maldições, em nome de Jesus. O nome de Jesus eles querem usar. Eles só não querem o pão. Eles só não querem o evangelho. Então, a verdadeira igreja de Deus não é um prédio, não é um edifício, não é uma instituição humana. A verdadeira igreja de Deus são pessoas. Pessoas que creem na palavra, pessoas que têm as suas vidas edificadas sobre o evangelho da graça de Deus, porque não existe outro evangelho. Pessoas que creem que Deus é soberano, que Deus está no controle de todas as coisas. Pessoas que acreditam obstinadamente que Jesus fez a obra completa, que ele disse está consumado. Ele consumou todas as coisas, não deixou nada por fazer depois. Ele fez tudo, diga glória a Deus por isso. Então, se uma pessoa ou um grupo de pessoas creem assim, ali está a igreja de Deus. Amém, irmãos? Ali está a igreja de Jesus Cristo. Essa é a maneira de você identificar qual é a verdadeira igreja. Na verdadeira igreja não pode haver misturas, não pode haver um evangelho pervertido. Na verdadeira igreja não há doutrinas de homens. Na verdadeira igreja não há ensino de demônios. Paulo chama o falso evangelho de ensinos de demônios. Tudo que não está na Bíblia e que é passado para o povo de Deus como sendo verdade de Deus são ensinos de demônios. Ensino de demônios. Elas só querem o nome de Jesus. Elas não querem o pão que alimenta a alma, que é a palavra. Não queremos o teu pão. Nós vamos nos alimentar do nosso próprio pão. Nós vamos criar o nosso próprio evangelho. Nós vamos crer naquilo que nós vamos criar, não naquilo que o Senhor já revelou. É isso que elas fazem. Está aqui escrito. Bom, meus irmãos, eu quero caminhar para o final da minha mensagem contando para vocês uma pequena historinha. Diz que havia um garotinho, aproximadamente aí uns 8 anos de idade, a idade do meu neto, do Carlinhos, e ele estava na casa dele, e ele viu a irmã mais velha dele, com um pedaço de carne, e cortando aquela carne numa forma redonda. Mas ele observou que a assadeira que ela ia colocar a carne para levar ao forno, era quadrada. Era uma assadeira retangular, dessas que a gente usa para colocar no forno. Aí ele ficou curioso.
E ele se virou para a irmã dele e disse: minha irmã, me diga uma coisa. E criança é curiosa, né? Criança vê coisas que você jamais imaginou que ela estivesse vendo, mas ela vê. Aí o garotinho disse: minha irmã, me diga uma coisa. Se a assadeira é retangular, por que você está cortando a carne redonda? Ela disse: olha, meu irmão, eu não sei. É que mamãe sempre fez dessa forma. Mamãe sempre fez assim. Aí o garotinho correu para a mãe, para a avó, né? Aí, vovó, me diga uma coisa. Por que minha irmã está cortando a carne redonda? Ela disse que a senhora sempre cortou a carne redonda e a assadeira é retangular. Aí a mãe disse: olha, meu neto, é o seguinte, a minha mãe já fazia assim, a sua avó já fazia assim. Aí o menino correu para a avó, não ficou satisfeito, foi até a avó, fez a mesma pergunta. Disse: vovó, por que a minha irmã corta a carne redonda, a assadeira é retangular? Por que a minha mãe corta a carne redonda e a assadeira é retangular? E elas estão dizendo para mim que a senhora também sempre cortou a carne redonda, se a assadeira é retangular. Aí a avó do menino olhou para o menino e disse: olha, meu neto, eu não sei. O que eu sei é o seguinte: a minha mãe sempre fez assim, por isso que eu faço. Por sorte, a bisavó ainda estava viva, senão o menino ia ficar sem resposta. Aí ele foi falar com a bisavó, falou com a bisa e disse: minha bisavó, me diga uma coisa, se a assadeira do forno é retangular, por que todas as mulheres dessa casa cortam a carne redonda? A senhora pode me dizer? Aí a bisavó disse: posso, meu filho. O problema, ela disse para o netinho, é que quando eu era jovem, só havia assadeira redonda. Essa coisa de assadeira retangular é coisa moderna. No meu tempo, todas as assadeiras eram redondas. Por isso que eu cortava a carne redonda, para que coubesse dentro da assadeira redonda. O menino disse: e por que elas cortam redonda se hoje a assadeira é retangular? Ela disse: bom, aí eu não sei. Aí eu não sei lhe responder. Por que a minha filha, por que a minha neta, por que a minha bisneta estão fazendo isso? Aí eu não sei dizer. Eu sei dizer por que eu fazia. Porque no meu tempo só tinha assadeira redonda. Então essa pequena historinha que eu estou passando para vocês mostra, meu irmão, que há muita gente nesse mundo fazendo coisa sem parar para pensar, sem saber por que estão fazendo. As pessoas não param para perguntar a si mesmas: por que eu estou fazendo isso? Por que eu creio naquilo? Por que eu estou pensando dessa forma? Por que eu estou fazendo uma procissão? Por que eu estou acendendo vela para os santos da igreja romana? Por que eu estou fazendo uma corrente, dando meu dinheiro numa fogueira santa? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou crendo dessa maneira? Será que é porque meu pai me disse, minha mãe me disse, meu avô me disse, meu bisavô me disse? Será que é porque meu pastor me disse que tem que ser assim, que tem que ser dessa maneira? As pessoas não pensam. Por que nós cremos, nós que somos igreja de Deus, que não há demônios nos ares, entrando, saindo, voltando com mais sete? Quando alguém pergunta para você: mas por que você não crê? Todo mundo diz que tem demônio. Aí você pergunta para quem crê que tem demônio: por que você crê que o demônio está aí? Não, porque o pastor disse. Não, o pastor mostrou o endemoniado gadareno. Olha, 2.000 demônios, logo 2.000, hein? Vai gostar de demônio assim no inferno, meu irmão. Um só não satisfaz não, tem que ser uma coisa grandiosa. Não, ele mostrou aqui na Bíblia. E por que vocês não creem? Aí você vem na Bíblia e diz: porque ele te mostrou uma coisa, não te mostrou a outra. Isso aí acabou na cruz. Até a cruz, a realidade espiritual do mundo era uma. Depois da cruz, a realidade espiritual do mundo passou a ser outra.
Antes da cruz era o império das trevas. Depois da cruz é o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Está aqui escrito. Você está compreendendo? A gente diz, olha, a gente corta a carne redonda porque a assadeira é redonda, está aqui, ó. Agora, por que essa turma aí está cortando redonda se eles têm uma assadeira retangular? A gente não sabe dizer. Então, eu já disse no início e vou repetir mais uma vez para você. Eu sou o pastor que Deus constituiu sobre a tua vida. Não fui eu que decidi ser teu pastor. Não foi você que decidiu vir congregar aqui para que eu te pastoreasse. Isso é uma decisão soberana de Deus. Mas eu digo para você, não acredite em absolutamente nada que eu disser, em nada que eu escrever, em nada que eu proclamar, ou num culto, ou num programa de rádio, ou num programa de televisão, se eu não tiver a capacidade de comprovar para você que aquilo que eu falo, aquilo que eu ensino, aquilo que eu escrevo, está escrito aqui nas Sagradas Escrituras, em nome de Jesus Cristo, que é a verdade absoluta de Deus. Não creia, por favor, não creia. Faça como a igreja de Bereia, os irmãos de Bereia, que quando Paulo chegou e proclamou essas verdades eternas que nós proclamamos hoje, e que a igreja de Jesus sempre foi edificada sobre essas verdades, a Bíblia diz que os irmãos receberam a palavra com toda avidez, conferindo nas Escrituras se as coisas eram de fato assim. Paulo chegou e diz, olha, um povo que foi predestinado por Deus para a salvação desde antes da fundação do mundo. E é um povo que foi destinado para o inferno a partir de Caim. A turma ouvia, caramba, vocês que creem e todos que vierem a crer fazem parte desse povo que Deus predestinou para a salvação. Aqueles que nunca creram e jamais crerão fazem parte da descendência de Caim. A turma ouvia aquilo, se regozijava, mas dizia, vamos à Bíblia, vamos ver se as coisas são de fato assim. Aí chegava na Bíblia e comprovava e dissesse, esse cara é de Deus, esse homem está falando a verdade. E aqueles que criam faziam parte da igreja de Deus, da igreja de Jesus. Só existe uma igreja, e essa igreja única, ela não tem um nome, não é Assembleia, não é Cristo é Vida, não é presbiteriana, isso tudo é bobagem, isso não vale nada, dá pena ver as pessoas aí enganadas por um sistema religioso profano. Você pergunta para a pessoa, você congrega em qual igreja? Ora, bolas, se a pessoa diz que crê em Deus e congrega numa igreja, só pode congregar numa, só existe uma, a igreja de Deus. Mas qual é a resposta que as pessoas dão? Você congrega onde? Eu? Qual igreja? Presbiteriana. Deixa eu ver se tem na Bíblia presbiteriana. Não tem. Você congrega onde? Na Assembleia de Deus. Qual é a tua igreja? A minha igreja é a congregacional. É mesmo? Se alguém perguntar para mim, qual é a tua igreja, pastor? Eu digo, a igreja de Deus. A igreja de Jesus, é a única igreja. Parte dessa igreja está congregando numa instituição chamada Cristo é Vida. Mas a Cristo é Vida não é a igreja de Deus, é um templo. É um templo onde a igreja de Deus se reúne, parte da igreja de Deus se reúne. A igreja que tem a sua vida fundamentada única e exclusivamente na palavra,
única e exclusivamente no Evangelho da graça de Deus. A igreja que obedece, a igreja que se submete a Deus, a igreja que crê na soberania de Deus. Aqui nós não abrimos mão da soberania de Deus. Deus é soberano, o homem não é soberano, o homem está morto em delitos e pecado, o homem não pode aceitar Jesus, o homem só pode ser salvo se Deus soberanamente o salvar. Nós não abrimos mão dessa verdade, amém, irmãos? Glória a Deus. É assim que você identifica qual é a verdadeira igreja de Deus. Não é um prédio, não é uma placa denominacional, não, absolutamente não. Se tem alguém aqui nessa manhã que está nos visitando, não sei se tem, que até hoje viveu agarrado à placa denominacional, largue isso. Isso não vale nada, isso é lixo. Isso é coisa criada pelos homens para fanatizar as pessoas, para levar as pessoas a uma fidelidade, não à verdade da Bíblia, mas àquela denominação. Não, eu sou fiel à minha igreja. Que tristeza isso, né, irmão? Você mostra na Bíblia, irmão, está aqui, ó. A Bíblia está dizendo que Deus só chama aqueles que Ele predestinou. Aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, a esses também glorificou. Aí o cara olha, é verdade, pastor, puxa. E então? Está na Bíblia, mas o senhor sabe, né? Eu sou batista. Eu tenho que ser fiel à minha igreja. E vai para o inferno com ela. Vai para o inferno agarrado a batista, meu irmão. Porque você não está agarrado à igreja de Deus. Você não está sendo fiel à verdade. Você está sendo fiel ao que uma denominação diz que é verdade. Não o que a Bíblia... Olha, está escrito aqui, irmão. Jesus na cruz expulsou o príncipe desse mundo. João capítulo 12, versículo 31. Na cruz do Calvário, ele expulsou o príncipe desse mundo. Como é que hoje, 2000 anos depois, 99% do povo evangélico abre a boca e diz: o diabo é o príncipe desse mundo? Olha, Jesus na cruz colocou os demônios em algemas eternas. Aí o cara olha, está na Bíblia. E então, o que é que você me diz? Você sabe como é que é, né, pastor? Eu sou da seita universal e lá o demônio reina. Então eu tenho que ser fiel à minha igreja. Ah, tá bom. Eu pensei que você devia ser fiel à palavra, que você devia ser fiel à igreja de Deus. Você não é a igreja de Deus, você é a igreja do diabo. É assim que se identifica a verdadeira igreja. Pessoas que creem obstinadamente na verdade sagrada. Amém? Diga graças a Deus por isso. Pastor, eu sou a igreja de Deus. Faça um exame. Você está com a tua vida fundamentada no Evangelho da Graça? Você crê nas verdades desse Evangelho? Você obedece os mandamentos? Ah, pastor, eu já deixei a idolatria, eu ia na macumba, não vou mais, eu bebia, não bebo mais, eu fumava, não fumo mais. Bom, olha, tem milhões de pessoas nesse mundo que não vão na macumba, que nunca entraram na igreja católica, que nunca colocaram um cigarro na boca, nunca beberam, e aí? E também nunca entraram numa igreja. Você é igual a elas, como é que fica? Você é salvo, elas também são salvas? Espera aí, só um pouquinho, irmão Protásio. Aí você também é igual a elas? Você vai se comparar a elas? Não é isso que prova que a pessoa é a igreja de Deus, meu irmão. Não é isso que determina. O que prova que obedece os mandamentos é a obediência a todos os mandamentos. Todos. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Amém? Isso é um mandamento. Quantos maridos
estão dentro dos templos e não amam as suas mulheres como Jesus amou a igreja. São verdadeiros déspotas dentro de casa, não respeitam a esposa, fazem da mulher uma empregada de luxo, não cumprem o mandamento. O mandamento de congregar, não deixem de congregar, isso é mandamento de Deus. Aí o cara diz, não, eu deixei de fumar, não, eu não tenho mais imagem, eu obedeço o mandamento. E os outros? Não é para obedecer alguns mandamentos, é para obedecer todos os mandamentos. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aí o cara diz, aí é demais. Amar o inimigo não dá. Aí não tenho condições, eu sou de carne e osso, né, pastor? Inimigo meu é na ponta da faca, é com 38 na mão. Esse negócio de amar inimigo, eu desejo é o mal para ele, eu quero que ele vá para as profundezas no inferno. Como é que vai cumprir mandamento? Como é que cumpre mandamento, meu irmão? Me respondam. Então aqueles que obedecem os mandamentos, fala alto, de Deus. Oi. Tem uma pessoa que é vizinha da senhora, que diz que eu prego a palavra, mas tenho muito ódio de Macedo. Deus que me livre. Eu não tenho ódio nenhum de Edir Macedo. Agora tenho um verdadeiro ódio do falso evangelho que ele prega. Isso aí não tem nenhuma dúvida. Eu odeio aquilo que Deus odeia. A Bíblia diz, detestai o mal, amai o bem, detestai o mal. Fala, irmão Protássio. Como? Tá. Fala para mim aí, Eric, ele está falando que eu não estou ouvindo. Fala aí, Eric. Ele está dizendo por que é que ele pega o CD, entrega uma pessoa, a um vizinho, um amigo, um parente, e a pessoa às vezes até ouve e devolve e não dá a mínima, é isso? Porque tem história no meio? Então vai ter que devolver a Bíblia. Ó, irmão, história são ilustrações. Foi o que Jesus mais fez. Pois é problema deles. Não querem. Se ele, acabei de mostrar. Se ele chama o próprio Jesus e diz, vamos comer o nosso próprio pão, não queremos o teu pão. Não queremos o teu evangelho. Não venha nos alimentar com isso. Nós vamos nos alimentar do nosso pão. Vamos alimentar daquilo que a gente quer, daquilo que a gente inventa, daquilo que a gente cria, daquilo que a gente crê, não naquilo que o Senhor diz que é a verdade dos céus. Acabou a história. Amém? Logo mais a gente vai continuar. Eu só posso terminar dizendo: quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou à igreja nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus.